Olá, eu sou Rafael Freitas. E eu, Beatriz Amorim. E esse é o 13º episódio do Runs Talks, o podcast oficial da Runs. Estamos começando o 13º, o Gabriel tá rindo ali, ó. Gabriel, tu me quebra, Gabriel. Estamos começando o 13º episódio. Essa temporada tá magnífica. Tá pesada, essa temporada tá pesada, gente. Tá. O 12º foi incrível, o 13º nós estamos com uma profissional extremamente relevante, referência, pioneira em nutrição esportiva no Rio de Janeiro. E empreendedora nata, né, gente? Porque a gente tava conversando ali antes do episódio começar e a gente já descobriu aí não sei quantos empreendimentos que ela tem, né? Exatamente. Então esse episódio tá pesadíssimo. Então já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, compartilha com os profissionais de saúde que você conhece, compartilha com todo mundo, porque eu tenho certeza que esse episódio vai ser avassalador. Estamos com ela, Maria Fernanda Pio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela tua ilustre presença. E eu tenho certeza que hoje você vai trazer muito insight valioso aí pra gente. Eu que agradeço, primeiramente, ao convite. É um prazer estar contribuindo, né, para essa comunidade que vocês estão desenvolvendo. E fico feliz demais em compartilhar um pouquinho da minha história, né, tentar trazer alguns insights, abrir um pouco a mente da galera que está se formando, que está começando, né, ali a carreira há pouco tempo. E eu espero que a gente realmente consiga contribuir muito aí, né, para esses nutris, para que a gente consiga ter cada vez mais o crescimento da nossa profissão. Não, maravilha. Então hoje a gente vai falar bastante sobre empreendedorismo, sobre mentalidade, sobre crescimento, o que o profissional de saúde ele precisa fazer para ser diferente e se tornar uma referência. Mas eu queria entender, assim, quem é Maria Fernanda Pio, queria que você se apresentasse, contasse um pouco aí da tua história, até para o pessoal também entender e conhecer mais profundamente. Perfeito. Vamos lá. Maria Fernanda Pio é uma nutricionista que se formou pela Universidade Veiga de Almeida, em 2008, então temos aí 17 anos de atuação, principalmente na área da nutrição esportiva, né, que eu sou suspeita para falar, eu sou uma amante do movimento, do esporte, sempre fiz exercício desde a minha infância, né, e quando fui para a graduação, né, a primeira alternativa era a educação física, né, que eu vou me formar esse ano. Mas era curioso, porque quando eu entrei na nutrição, apesar da nutrição esportiva ainda não ter, né, essa febre que hoje ela tem, né, eu já sabia que eu trabalharia com esporte. Então, quando eu entrei na graduação, eu já sabia que o meu foco seria a nutrição esportiva. Atuo nesse mercado, então, há 17 anos. Sou uma nutri de consultório, apesar de ter vários empreendimentos, né, o meu forte é o atendimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre todos eles, não vou me estender muito, mas estou me formando em educação física esse ano, trabalho com nutrição esportiva, performance corporativa, funcional, com pilates, a gente vai explorar um pouquinho tudo isso e eu espero contribuir bastante aí para a galera conhecer um pouquinho mais da minha jornada. Sim, interessante, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de performance. Empreender é performar. E quem é empreendedor tem uma rotina muito corrida, né? Então, às vezes, trabalha bastante, às vezes tem diversas demandas, atribuições, e estar inserido com o exercício físico, né? Ter essa rotina funcional ajuda muito o dia a dia. Eu, por exemplo, trabalho muito e eu tenho certeza, se não fosse, por exemplo, musculação, exercício físico ali, seria mais difícil de lidar, né? E aí eu queria que a gente já puxasse esse tema, que é importante para quem é empreendedor, de se envolver com o exercício físico de alguma forma para buscar a melhor performance cada vez mais. Eu posso até estender a sua pergunta e já falar um pouquinho do projeto da Pio Mais, que é o projeto voltado, né, para a corporação, onde, atuando como nutricionista esportiva, eu sempre tive esse entendimento, né, da importância desse trabalho multiprofissional, né, multidisciplinar, onde o atleta ele tem o cuidado do preparador, ele tem o cuidado do fisioterapeuta, ele tem o cuidado da nutricionista, ele tem o psicólogo, ele tem as capacitações, né, que ele vai desenvolvendo com o tempo. E quando a gente olha para a performance, a gente não pode pensar numa área apenas. Não adianta você estar só bem alimentado ou não adianta você só ter um bom treinamento. Você precisa ter todos esses fatores associados. E quando eu desenvolvi esse projeto para a corporação, foi exatamente pensando no cuidado da mão de obra, que é o maior tesouro das empresas, né? É o nosso capital humano. E muitas vezes você vê aquele funcionário não performando tanto, não
pela incapacidade dele. Pelo contrário, muitas vezes são pessoas formadas, capacitadas, especializadas, mas que quando você olha, não está dormindo direito, não está se alimentando direito, está sedentário, né? Está com alguma questão de saúde mental, né? Esqueceu de manter suas experiências, suas capacitações, e aí ele não consegue performar. Então, quando a gente pensa nessa questão do cuidado do empreendedor, da corporação, a gente precisa ter esse olhar mais amplo mesmo. Não tem como não se alimentar bem, não tem como, por mais que você não seja um atleta, mas que você não pratique minimamente o exercício físico, a gente sabe o quanto que isso não está relacionado só à estética, né? A estética, eu sempre falo, até dentro do consultório, a estética é uma consequência, né, dos seus hábitos, do seu estilo de vida, e obviamente vai refletir numa melhor composição corporal e obviamente com toda a proteção de saúde e dando disposição, né, dando essa energia de realização que é tão importante. Então eu, sem sombra de dúvida, concordo em todos os pontos quando você fala que o empreendedor, né, que o empresário, ele precisa estar com esse olhar mais amplo e cuidando de todas essas áreas. Que as pessoas geralmente acabam não correlacionando muito. Acho que não tem nada a ver isso, mas quando você pega aquela pessoa ali que chega e reclama, tô sempre cansado, tô sempre sem energia, sem disposição, não consigo me concentrar direito ali para fazer o meu trabalho, não acordo disposto para ir trabalhar, estou sempre com muito sono, e a gente sabe que isso tem relação total aí, tanto com a parte alimentar quanto a parte do sedentarismo também, né? Então, acho que ter esse projeto que você trouxe aí, o Pio Mais, né? Eu achei ele interessantíssimo. A gente agora tá aí com o Rumos Health, que é voltado para profissionais da área da saúde, o cuidado com os profissionais da área da saúde, mas eu acho que ter um projeto também voltado para outros profissionais, né, os colaboradores, eu acho que é essencial. Achei incrível esse projeto, porque busca realmente melhorar ali a qualidade de vida, melhorar a performance e todo esse restante. Não, concordo. Até agora, esse próximo mês, mês agora de setembro, a gente vai fazer um trabalho junto com a Petrobras, onde a gente vai trazer essa associação do mundo do esporte com o mundo corporativo, né? Eles gostam muito de fazer essas interações, as grandes empresas, né? Tem esse olhar já, essa cultura de cuidado, né? Com a sua corporação, e a gente vai fazer uma ativação fora da Petrobras, né, fora ali do escritório, onde a gente vai trazer a prática da canoagem, né, da canoa polinésia, que é uma atividade que hoje eu trabalho, compito, e é muito curioso porque a canoagem, né, ela tem uma relação muito grande com sincronia, né, com esse espírito de equipe, com essa união, né, essa importância mesmo de todos estarem no mesmo ritmo. E a gente consegue fazer um trabalho, né, muito interessante de mostrar para eles o quanto que uma equipe precisa estar unida, né, e elas precisam estar no mesmo ritmo, né, que a gente fala que a canoa ela performa através de sincronia. Então não adianta às vezes você ter remadores fortes se eles não estiverem sincronizados. Às vezes uma canoa mais fraca, mas com mais sincronia, pode performar mais do que uma canoa extremamente forte. E isso é exatamente igual quando a gente pensa também na corporação, né? Nem sempre só os melhores vão estar em primeiro lugar. Às vezes a união daquela equipe, né, o entendimento daquele trabalho vai fazer com que, de repente, eles consigam, né, melhorar ainda mais, alcançar ainda mais metas, né, se destacar no mercado quando comparados a outras empresas, de repente, com mais capacidade, mais estrutura, mais investimento. Então, a gente sempre traz, né, esse mundo do esporte associado com o mundo corporativo. Depois eu posso compartilhar com vocês, a gente compartilha com o pessoal, e eu desenvolvi uma mandala que se chama Mandala Corporativa, da Performance Corporativa, onde eu mostro dentro dessa mandala, que é basicamente uma flor de lótus, onde a gente tem todas essas áreas. A gente tem a área da nutrição, a gente tem a área da educação física, a gente tem a área do fisioterapeuta, do psicólogo, né? E tem a área das experiências, que são esses experience, né? E ali eu faço um formulário para que eles possam responder, né? Ali perguntas, em torno de 10 perguntas entre cada área, e a gente consegue visualizar dentro dessa mandala, digamos, o ponto de atenção que essa empresa está
está precisando. Então, dentro das perguntas, pode sinalizar que a área da alimentação, as pessoas não estão se alimentando tão bem. E aí eu coloco uma bolinha vermelha nessa área. A área da educação física, por exemplo, do exercício, ela está um pouquinho melhor. Então, ela está numa coloração, né, laranja. Então, através desse formulário, eu consigo fazer digamos que um mapa inicial. É claro que não é um diagnóstico, é só um direcionamento inicial. Qual é a área que precisa de maior atenção dentro das empresas? E ali a gente cria produtos mais personalizados para dentro dessas corporações e não sai simplesmente atuando em tudo, apesar da gente entender que existe conexão em todas as áreas, né? Que não adianta nada você se alimentar bem se você não se exercita, mas a gente consegue trabalhar pontualmente na dor. E é um pouco do que a gente vê até mesmo dentro do consultório, quando a gente trabalha com o atleta, né? Qual é a necessidade dele, né? Ele quer performar, legal, mas será que ele não precisa cuidar da saúde mental dele antes da gente estar falando de performance? Ou, de repente, ele precisa ajustar a alimentação dele porque a saúde mental tá boa, o treinamento tá ótimo, mas ele não tá suplementando, né? Ou distribuindo macronutrientes adequadamente. Então, esses dois mundos conversam demais, né? Então, eu confesso que eu vejo uma semelhança muito grande, né, entre nós, meros mortais, né, trabalhadores, e o atleta de alta performance, né? Eu brinco que às vezes a gente precisa até mais, porque a gente não vive só, né, da performance do esporte. Você precisa trabalhar, cuidar da casa, cuidar de várias questões que até são pontos que te tiram até, digamos que, desse meio, né, do fitness em si. Então, acho que é uma possibilidade muito legal, até para quem está entrando. Eu vejo que é um mercado que não tem muita gente. A educação física está mais forte dentro das empresas, mas nutrição, a gente ainda tem uma dor bem grande dentro das corporações. E eu acho que é bacana também as empresas que têm essa preocupação, né? Porque é importante entender que quando o funcionário, né, o colaborador está bem, quando ele está bem de saúde mental, física, acaba performando melhor e a empresa tem um resultado melhor também, né? Eu já fiz também um trabalho, inclusive, na administração de um shopping aqui do Rio, onde eu fazia avaliação física e dava algumas orientações ali na parte de alimentação para os funcionários dessa administração. E entre eles faziam algumas competições, algumas coisas para se estimular. Eu acho que isso é muito bacana de realmente ter essa preocupação com a saúde do colaborador e não só ser aquele local que fica só sugando e cobrando ali por produtividade, mas também colaborar ali para que ele tenha uma melhora na saúde. E a galera que se animar em olhar mais para a corporação, que de fato, principalmente as grandes empresas, elas já têm produtos, né, propostas de trabalho dentro, a gente entender que a gente tem uma entrada dentro desse lugar, né? As pessoas, de fato, quando a gente fala hoje de nutrição, né, vide o nosso crescimento nos últimos anos, a gente consegue já ter uma sementinha ali dentro. Eu acho que é um olhar muito interessante, né, para os novos nutricionistas, quem está entrando no mercado. Às vezes o pessoal fica meio sem saber, né, aonde atuar, e eu vejo ainda uma dor muito grande, apesar de uma fala muito madura dentro das empresas com relação a esse cuidado da saúde, mas eu vejo uma atuação ainda bem, bem pequena dos profissionais dentro das empresas. A educação física já está mais forte, né? Vide algumas empresas, né? Pode citar o nome? Pode. Por exemplo, o Gympass, né? Que agora é o Hub. Então, a gente já vê um apelo do movimento, do exercício muito grande dentro das empresas. Saúde mental também, principalmente pós-pandemia, começou a se ter um olhar muito grande para a saúde mental dos colaboradores. Mas quando a gente pensa nessas outras áreas, ergonomia, nutrição, né, esses experience, tirar o funcionário de dentro da empresa, eu ainda vejo que é uma dor e uma oportunidade, né, de negócio, de você olhar para a corporação, olhar para o cuidado de um todo, para a coletividade, né? Eu acho que para a galera que também está nos assistindo, eu acho que é uma sementinha ali, né, um insight que pode ser interessante para alguns. Esse processo de conscientização ele é bem legal, né? É um trabalho que está sendo construído e a tendência é melhorar cada vez mais, onde as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes desse cuidado com a saúde. E até nas empresas, porque hoje a gente tem uma geração que é muito exigente com o propósito da empresa. Então, as empresas hoje elas não estão simplesmente vendendo um produto. A empresa que já entendeu
que o posicionamento dela com uma causa é muito melhor do que só vender produto, já se posiciona dessa forma, começando dentro de casa, com cuidado com o colaborador, né? Não só da saúde física ali para ele conseguir performar mais e trazer mais resultado para a empresa, mas também da saúde mental, de fazer com que esse cara seja uma pessoa, esteja bem com ele mesmo, entendeu? Não só pro resultado da empresa, mas pro resultado dele como pessoa. E isso é bem legal, porque a gente não via isso antes. Então, assim, esse processo de consciência das próprias marcas, das próprias, estar se posicionando como uma marca transformacional, de fazer a diferença na vida das pessoas, isso é interessante, né? Hoje você vê até quando eu comecei a desenvolver esse produto, né, eu fui buscar para entender como é que as empresas elas olhavam, né, para esse mercado. E é muito curioso, porque, de fato, a gente ainda tem algumas empresas que não enxergam como um investimento, e sim como um custo. E aí isso é o que eu vejo que limita, às vezes, um pouco a entrada. Mas essa maturidade, eu vejo que ela já está mudando e, de fato, as pessoas estão entendendo que não é um custo. Pelo contrário, é um investimento com o retorno certo, porque o funcionário, né, com saúde, ele vai estar mais presente, né, ele vai ter menos falta. Então, os custos com plano de saúde, que é um dos custos muito grandes que a gente tem dentro das empresas, com absenteísmo, com falta de presenteísmo, né, com plano de saúde, com gastos. Então, uma das maiores justificativas quando eu vou apresentar o produto da Pio Mais é exatamente esse, porque quando você olha e começa a falar, não, porque vai custar X, vai custar Y, se você tiver a equipe toda, vai custar Z. Aí eles dão alguns passos para trás e olham assim e falam, será? Mas a nossa fala é exatamente essa, e já existem até, eu não vou citar porque eu não saberia qual é essa correlação, a gente pode até, se a gente colocar algum corte, alguma coisa, depois eu pego essa informação certa. Mas para cada $1 investido, você tem um retorno de X dólares, né? Então, na verdade, de fato, não é um custo, é um investimento, porque isso vai, né, retornar para a gente de alguma forma. O grande lance é as empresas entenderem que é um trabalho de médio a longo prazo, como a gente fala dentro do consultório, né? Você não vai melhorar a massa muscular e massa gorda, massa magra, massa gorda em tão pouco tempo. A gente precisa dar continuidade, precisa ajustar, às vezes precisa de outros profissionais. Então, o grande lance é as empresas entenderem que é um investimento, não de curto prazo, mas de longo prazo, e que, sem sombra de dúvida, a gente vai ter boas respostas de retornos, né, financeiros, de alcançar metas, enfim. Então, eu confesso que é um produto meu que a gente vem trabalhando, né, dentro dos meus projetos. É um projeto ainda que está, digamos que engatinhando comparado a outros, que eu já estou há mais tempo no mercado, mas eu confesso que eu sinto uma força muito grande, até mesmo dentro do panorama nosso hoje mundial, desse autocuidado, né, desse cuidado com a saúde, dessa preocupação de todos, inclusive das empresas, né, em olhar para a saúde de outra forma. Uhum. A internet, né, como uma tecnologia, ela possibilitou muita coisa, ela otimizou muito o nosso tempo. Então, se foi possível fazer tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido, e aí estabelecer um padrão de imediatismo na humanidade. Verdade. E que agora, posso estar errado, mas agora eu acredito que a gente já está começando a entender que a vida, ou entender de novo, que a vida ela não são 100 metros, é uma maratona. E se é uma maratona, tem toda uma preparação. E tudo que você está falando faz parte disso. Então, se eu, como empreendedor, eu tenho esse olhar para o meu colaborador, para quem constrói a empresa comigo, porque eu não construo sozinho, com certeza eu estou fazendo algo diferente na vida da pessoa e isso, de fato, vai voltar para o meu negócio. Né? Eu concordo com todos os pontos. Eu sou suspeita para falar porque realmente é muito legal quando a gente consegue entrar na empresa, né, e de fato gerar essa mudança de hábitos, né? Então, eu vou fazer esse trabalho pontual com a Petrobras, mas a Petrobras em si já é uma empresa que já tem, por exemplo, né, a afiliação com o Gympass e todas as outras empresas de exercício, né? Ele já tem um nutricionista no ambiente. Então, você já vê que, principalmente, né, as grandes empresas, né, as multinacionais, elas já começam a ter uma abertura para nós, profissionais, a estarmos atuando, né, dentro da empresa e não só necessariamente dentro do consultório. Que eu acho que, às vezes, quando você se forma, ainda mais, né, me corrijam se eu estiver errada, né, hoje, antigamente, quando eu me formava, o pessoal ia para quê? Para a UAM.
ia trabalhar em cozinha, nutricionista era cozinheira, né? Eu vinha ainda dessa fala, né? Que suplemento era bomba, eu ainda escutei um pouco disso tudo, né? E hoje a gente vê um comportamento totalmente diferente, né? Das pessoas com relação a esse cuidado, e as empresas, sem sombra de dúvida, estão dentro dessa frente. Exato. Inclusive, no Vida, a gente fez uma balada matinal com bar de drink funcional. Exato. E 60 profissionais de saúde dançando sem uma gota de álcool no cérebro. Assim, impressionante. Só pré-treino. Só pré-treino, assim. Então, você vê o caminho que a gente tá seguindo. Isso é legal, isso é gratificante, né? A gente dá esperança pra gente, assim, de entender que a gente pode melhorar e buscar mais, sabe? Não, eu confio muito no projeto. Inclusive, lá no Vida, que é um dos meus novos parceiros, né? Atualmente, onde a gente faz essa proposta de trazer uma gastronomia, uma pegada mais saudável, não é 100% só saudável, eles têm ali o contemporâneo também para agradar a todos, mas ele tem essa pegada da saúde e da prática ao ar livre. Então, a ideia do Vida é exatamente unir, né? Eu falo que é o casamento perfeito, exercício e alimentação é o casamento perfeito, né? O 100% tá ali, ninguém funciona sozinho. Tem gente às vezes que fala assim, não, porque nutrição é 70%. Eu falo, gatinho, gatinha, não. Eu acredito que é 50-50, né? Você pode até caminhar até um certo ponto com só nutrição, mas vai encontrar essa barreira, que só com o exercício você vai conseguir ter o sucesso. E o Vida vem com essa proposta de trazer eventos corporativos ali para dentro, a nossa pegada é essa, e atividades para o público de forma geral. Mas quando entrei no Vida, eu tive muito esse olhar, até pelas minhas experiências em outros anos, em trabalhar com empresas, eu falei assim, poxa, é o lugar perfeito onde a gente consegue tirar a pessoa, né, do seu local de trabalho, gerar uma experiência interessante e ainda conseguir agregar ao exercício. Então, foi assim que o Vida surgiu nos últimos anos na minha vida, né? Inicialmente com a canoagem, com a canoa polinésia, que é né, eu sou suspeita para falar, mas é uma modalidade que eu venho trabalhando aí nos últimos anos. Hoje estou praticando também a canoagem como atleta amadora, vamos dizer assim, e a gente traz essa conexão do mundo do VAA, que tem muitas frentes legais para fazer essas analogias, né, essas associações. E o Vida traz essa oportunidade, né? Não necessariamente só com a canoagem, mas com o próprio espaço ao ar livre para trazer realmente esse bem-estar, né? Para eventos corporativos, eventos de profissionais, né? Uma das coisas legais que até a gente explorando, visto que a gente está falando para uma comunidade, o profissional pode ter um small group, não precisa ser uma coisa como nós fizemos de 60 profissionais, né? Um grupo ali de 10 pessoas, a gente já abraça e a gente já consegue criar, né, essa relação fora do consultório. A nossa proposta é essa. Então, de um nutricionista tá ali, Fê, olha, eu quero fazer uma canoagem, eu quero fazer um yoga com o café da manhã com os meus pacientes, para tirar eles um pouco, para criar essa relação, né, para aumentar esse vínculo do profissional com os seus. Hoje a gente sabe o quanto que é importante, a gente estava ali atrás dos bastidores falando um pouco sobre isso, né? Eu peguei um mercado extremamente, vamos dizer assim, carente, né, de profissionais atuantes na área do esporte. Eu ainda posso dizer que há 17 anos atrás a gente não estava nesse boom da nutrição, né, e hoje eu estou me virando no Extinta para trazer, né, novas oportunidades de me sustentar no mercado, de continuar aí com a briga. Então, eu sou suspeita para falar que realmente o Vida tá me trazendo um vibrar e oportunidades mistas, né, de trabalhar com um público direto ou não. Uhum. Isso é importante até para a gente entender a importância de estar sempre se atualizando, né? E eu digo se atualizando não somente ali na parte científica, congressos, cursos, pós-graduações, mas também na tendência de como que o mundo vai caminhando, porque como você falou ali nos bastidores, estava contando pra gente, anos atrás, quando você se formou, não se falava muito sobre nutrição esportiva, você foi basicamente ali uma pioneira, e hoje em dia a gente
quase que é um dos nichos mais procurados aí pela galera e mais falado é a nutrição esportiva. Então, se você fosse, de repente, aquela profissional que quisesse ficar ali somente nos atendimentos, contando que você ia ter o mesmo retorno que você tinha 17, né, anos atrás, você falou? Isso. De repente, você ia estar de uma forma totalmente estagnada, mas você teve realmente esse pensamento de, não, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso buscar para eu evoluir, para eu crescer, para eu melhorar, para eu acompanhar essa evolução. Era exatamente isso que a gente estava falando ali, né? Isso é muito importante, pessoal. Ainda mais, eu confesso que, assim, eu ainda posso considerar sorte, óbvio que está relacionado à minha capacidade também como profissional, né? Que não adianta ter só sorte, você precisa mostrar trabalho. Mas eu peguei um mercado muito menos concorrido. A gente estava falando, sem falsa modéstia, assim, se a gente tivesse, quando eu me formei, 5 profissionais dentro da nutrição esportiva a nível Rio de Janeiro, tá, pessoal? Tô falando de Rio. A nível de Rio de Janeiro, se a gente tivesse 5 profissionais indicados para nutrição esportiva, era muito. Eu acho que até nem tínhamos 5. Graças a Deus, eu era uma dessas. Hoje, cara, o profissional que entrar no mercado e ele não tiver essa capacidade de enxergar, de ser resiliente, de ter essa capacidade de entender que, cara, ele tá muito bem aqui, mas pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que modificar a forma dele de olhar, na verdade, para a competitividade que a gente está existindo, porque eu peguei exatamente isso, né? Eu, quando estava trabalhando no Maranhão e no Acre, quando eu fazia consultoria para uma empresa de suplementos, SNC, cara, eu era tranquila com relação à agenda. Eu cancelava pacientes sem dor no coração, porque eu sabia que tinham 5 me esperando. Hoje, é aquele que você já quer trazer o marido, o filho, o sobrinho, né? Já garantir ali um combo da família, porque a gente entende que o mercado está mais concorrido e eu ainda peguei uma concorrência sem qualidade e que hoje eu já falo que não. Hoje, na verdade, são profissionais tão bons quanto eu, né, que já saem com uma bagagem na formação, pode não ter uma bagagem prática, mas hoje a teoria está muito mais acessível. Então, eu brinco que o que eu conquistei, né, sei lá, nos 3, 4 anos após a minha formação, que eu fui tentando buscar essas especializações, né, hoje, vocês que estão ainda até na graduação, você já sai com uma bagagem realmente de cursos, né, de mentorias, até mesmo já de iniciando a pós-graduação, gente, com anos-luz na minha frente, né? Então, hoje os meus estagiários eu pego, se não fosse pela minha habilidade prática, eu falo que eles saem com conhecimento muito maior do que eu há 17 anos atrás. Vocês falam sobre assuntos, microbiota, né, manipulado, né, fitoterapia. Cara, que se vocês sentem dificuldades de algumas disciplinas na graduação hoje, né, imagina eu há 17 anos atrás, imagina, né, as minhas referências como Letícia Zen na época dela, que ela deve ter, sei lá, uns mais 10 anos na minha frente, se não tiver mais, né? Então, olha a oportunidade, né, que o novo profissional ele tem. Entretanto, ele tem um mercado muito mais competitivo, né? E ele precisa realmente estar a todo momento de olho lá na frente do que como é que está o mercado, né? Como é que está a sua área com relação à competitividade, o que você pode fazer não só para reter esses pacientes, mas caso você, né, não tenha eles durante muitos anos, o que você vai fazer mais à frente. Então, é uma resiliência muito importante para a galera que está vindo agora, exatamente por uma maior competitividade. E aí... Eu acho que é porque tem demanda também, né? Como a gente estava falando anteriormente, hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde. A gente tem as pessoas hoje fazendo muito mais atividade física do que se fazia antigamente, falando até sobre alguns esportes e tudo mais. Então, acabou que essa demanda também aumentou logo. A galera já foi migrando mais para essa parte esportiva. E eu queria também que você falasse um pouquinho sobre a sua mentoria, né? Que você tem uma mentoria para nutricionistas. Isso. Que é para esportiva. Eu queria saber de onde que surgiu essa ideia, como que você viu essa necessidade, explicasse como é que funciona. Vamos lá. Então, falando até de graduação, essa dor sentiu muito pela carência que a gente tem na graduação. Então, por mais que o meu produto com relação à mentoria, ele
abranja do recém-formado ao que já está no mercado há muito tempo, eu criei pensando muito no recém-formado, naquela pessoa que sai da graduação sem muita base voltada para o esporte, né? Principalmente a base prática, porque a mentoria é a nutrição esportiva da teoria à prática, né? Eu falo que a teoria a gente tem muito acesso à informação. Mas o que eu vou fazer com aquela informação? Eu acho que isso é uma das coisas que mais bota o recém-formado, né, num momento de insegurança. Eu até falo muito para os estagiários que já estiveram comigo, eu falo, cara, tira esse medo, você sabe, você só não tem a prática. E aí, obviamente, que o meu conhecimento prático vai mastigando um pouco mais a teoria e tornando ela, né, fácil de ser utilizada no dia a dia. Então, a mentoria ela vem dessa dor, né, da nossa graduação não ter um foco, né, em nutrição esportiva, apesar de algumas graduações estarem melhorando um pouquinho, né, isso, mas a gente ainda sente muito essa carência. O olhar é para a clínica, é para o é o que mais a gente acaba vendo, e as pessoas se formam querendo, como você mesma falou, o nicho da nutrição esportiva. E cadê essa informação? Tá onde? Tá nos cursos, né, nas especializações, fora a graduação. Então, a mentoria ela vem dessa dor, né, estimulada muito pela minha parceira, que é a Tatiane Schalitz, que dá aula junto comigo, que foi minha estagiária, hoje está aí muito bem trabalhando com a nutrição. E a gente começou a entender que existia essa demanda, né, de pessoas querendo entender um pouco mais da prática da nutrição esportiva pela falta de entendimento na graduação, e também para conseguir abraçar uma galera que queria fazer estágio conosco, mas é que a gente também não conseguia abraçar todo mundo, até porque é complexo, né? Eu sempre tive estagiário, mas eu sempre vi um comportamento não tão favorável de alguns pacientes em ter outra pessoa ali dentro, em explorar, em você avaliar. Então ainda era uma coisa que eu tinha algumas barreiras, né? E barreira também de abraçar várias pessoas ao mesmo tempo, porque não era só eu, tinha um estagiário. E aí, às vezes, você recebia currículo de 5, de 10 pessoas querendo ter um mínimo de experiência ali com a gente. E aí eu lembro que a Tati, né, falou assim, pô, Fê, por que a gente não monta um produto digital? Você tem muita prática, poxa, você tem um conhecimento muito bom, eu te ajudo, enfim. Porque eu falo que eu nunca fui muito boa na parte da organização de slides, de criar aulas, né? E essa minha estagiária, que hoje é a Tati, nutricionista já formada, eu tinha, digamos que uma resistência. E ela sempre foi meio CDF, zona, assim. E aí a gente se uniu nessa frente, né? Ela com as habilidades dela e eu com essa minha parte mais prática. E foi onde a gente se unindo com o Web Diet, né? O Valentim estudou comigo, foi monitor comigo, a gente foi para o Maranhão trabalhar juntos, né? Que é o CEO do Web Diet. E aí ele me abriu as portas para a gente começar a gravar as aulas. Então a mentoria ela surgiu dessa dor, em parceria com o Web Diet, e por muita pilha, né, e por me abraçar a Tati, né, a gente fez esse projeto e nós temos diversas aulas onde a gente traz a parte teórica sobre diversas modalidades. Então a gente tem triatlon, a gente tem luta, a gente tem, que mais? Canoagem, a gente tem treino de força, a gente tem troca com os atletas, né, a gente tem experiências práticas no dia a dia. Tá bem legal, eu sou suspeita para falar que é um material que, de entrada, vamos dizer assim, não é uma especialização, né? A gente não tem título de especialização, mas a gente traz muitas ferramentas para quem quer se formar e já começar a atuar na nutrição esportiva e tem algumas inseguranças. Eu confesso que é um produto bem legal para essas pessoas que estão buscando trabalhar na área da nutrição esportiva. E é bacana você ter essa parte da teoria prática, porque na teoria a gente aprende muita coisa, mas às vezes a gente chega na prática e não dá para aplicar o que a gente aprendeu na teoria. A gente tem que se reinventar ali e ter esse conhecimento e também esse jogo de cintura de saber o que dá para aproveitar e aplicar ali é realmente bem importante, né? E como a gente estava falando anteriormente, se há anos atrás você teve essa dificuldade e hoje a gente tá melhor, imagina
daqui a alguns anos, né? Porque hoje em dia, como você falou, em algumas graduações, algumas faculdades, eles já estão começando a botar mais conteúdo sobre nutrição esportiva, já estão começando também a falar sobre empreendedorismo. Então, você imagina a galera que vai vir aí daqui a, de repente, uns 5, 10 anos. De repente, já vai... Com certeza, de repente não, né? Já vai vir com uma bagagem até bem maior do que... Eu acredito muito. Na verdade, a gente vê, é o que eu estava dizendo, né? Hoje, quando eu me deparo, assim, com os estagiários, né? E a gente começa a ter uma troca de conhecimento, cara, a galera tá muito bem informada. A gente não precisa se preocupar realmente. Tanto que você vê o apelo do próprio mercado. Hoje, você vê que os cursos estão sempre trazendo prática, que é o que a galera quer. Né? Você pegar hoje, você entrar num PubMed, né? Você buscar um artigo, você escutar uma live, a gente tem muito acesso à informação, né? Tem que até filtrar a informação até demais, que às vezes precisa de um filtro ali, né? Mas o que eu vejo é essa demanda prática. A pessoa sabe aquilo, mas e aí? E na hora do jogo de cintura? Mas será que é... Né? E as entrelinhas, né? Porque muitas vezes, até em relação a cálculo, né? A nutrição esportiva, eu falo que hoje, cada vez mais, a gente defende realmente o cálculo. Por que eu estou falando isso, na verdade? Porque quando eu me formei, a gente falava muito sobre reeducação alimentar, que dieta não precisava calcular, que era só mudar, né, o frito pelo cozido, né, pelo grelhado, come mais colorido. A nossa fala era muito dessa, até porque a nossa população ela não tinha realmente um acesso à informação também muito grande. Então, fazer orientações básicas era um grande diferencial. E quando você começa a trabalhar, né, hoje, que as pessoas já têm esse básico muito bem elaborado na cabeça, a pessoa já chega lá, acredito que você, né, se depare com essa situação. Você chega lá, às vezes o paciente começa a falar, começa a contar a história dele. Você fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse indivíduo? Se ele já está tomando creatina, já está fazendo whey, já tirou fritura, já come arroz integral, né, já dorme 8 horas por dia. Você vê, a pessoa já vem montada, né? Até pelo excesso de informação nas redes sociais. A galera já chega, não, porque eu vi isso aqui no Instagram, eu vi isso aqui não sei aonde, eu descobri que pode tomar isso, e no final já chega lá com tudo pronto. Tudo pronto, exato. Tem muita gente que o Nutri é o chat GPT também. Tem isso também. E aí, o que eu vejo muito? O cálculo, né? O grande divisor de água é na hora de você, né, calcular e direcionar a tua distribuição, a forma como você vai tratar. E você precisa, na verdade, também ter esse jogo de cintura, né, na hora da prescrição. Por mais que lá esteja, sei lá, 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Quando você se forma, é muito curioso quando eu vejo a prescrição, né, até porque para passar na prova tem que bater 1,5, não dá para bater 1,6, né, 1,7, não vale. A professora não vai aceitar, tem que ser 1,5. Então, a gente fica, às vezes, muito amarrado também com relação a essa precisão de prescrição. E aí, na prática, você vê que tem um jogo de cintura, né, que você tem ali um norte, mas que não necessariamente seu cálculo vai ficar, né? Que já é preditivo, que já é uma estimativa, ele vai ficar próximo ao que a gente tem de direcionamento. Só que isso, a prática vai te dando esse jogo de cintura, né? Saber flexibilizar. Mas quando você se forma, você fica realmente muito limitado, até porque aquela informação que você tem, né, as provas todas que vocês fizeram, tinha que bater 1,5, tinha que bater 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso, senão você não passava. E aí a mentoria, né, e aí isso vai, né, trazendo um pouco dessa liberdade na hora de prescrição. E aí, enfim, somente eu acho que a prática te traz um pouco dessa liberdade. Sensacional. Isso aí é um ponto que eu sempre falo, que é a questão da adaptação, que a humanidade sempre precisou se adaptar. Quem não vai se adaptar vai ficar para trás, obviamente. E o mercado, ele faz isso. O mercado se atualiza a todo momento. Então, com certeza, daqui a 5 anos vão ter pessoas extremamente informadas e o nível de exigência vai ser outro e a gente precisa, sim, buscar. Por exemplo, trazendo a RUNS até em contexto, só para vocês entenderem. A gente entendia que o nutricionista, o profissional de saúde, precisava de um consultório. Ele achava que isso ia resolver a vida dele. Em algum momento, resolveu. Só que depois, não mais. Então, se a gente não trouxer ali para ele essa visão empreendedora, estimular o empreendedorismo, estimular o network, o relacionamento, estimular a saúde para ele conseguir performar cada vez melhor, a gente vai ficar para trás.
Então, muita gente fala assim, pô, vocês tiram umas ideias não sei de onde. Na verdade, não sei de onde. É a gente entender qual é a exigência do mercado. Tá sempre atento ao mercado, foi aquilo que eu te falei. Eu acordo e eu penso, o que eu posso fazer para destruir o meu negócio? Porque se eu não fizer isso, o mercado vai fazer. E isso é para todas as profissões, qualquer área, qualquer negócio. A gente precisa, sim, buscar sempre entender o que o mercado está pedindo e se adaptar. E você fez isso de uma forma espetacular, né? E aí é como você falou mesmo. Eu tava falando que antigamente a gente tinha, né, o qualitativo como sendo mais importante, vamos dizer assim, né, para o nutricionista em mudar os hábitos. Chegou uma hora que a galera já vem. Mudança de hábito, a galera já ficou. Pelo menos em nutrição esportiva, dificilmente tu vai atender um cara que tá comendo coxinha quando acorda, lasanha da Sadia na hora do almoço, o cara já vem, né, todo formatado. E aí, aonde é que você vai, né, pegar ele? No cálculo. Só que agora com o ChatGPT, o cálculo já não é um grande diferencial nosso, porque a galera, tudo bem, não sei se eles estão dividindo macronutrientes como deveria, mas que eles já conseguem fazer um cálculo, né, e aplicativos que te trazem isso. E aí, onde é que a gente vai ganhar agora? Que eu vejo que é muito do que as mentorias, né, do que esse trabalho mais voltado para o empreendedorismo do nutricionista, ele está no acompanhamento, né, do que de fato o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial não vai conseguir, que é o apoio, que é o estar ali junto, né, e aí criando experiências, tirando o cara de dentro do consultório, criando materiais que ele possa, né, se habilitar, né, estudar até mesmo dentro das nossas informações. Então hoje você tem profissionais que têm uma área com vários vídeos gravados, né, seja de receitas, seja de orientação geral, para o paciente ir lá e assistir. Ao invés dele ficar assistindo um monte de gente falando um monte de asneira que talvez não faça sentido para o objetivo dele, né, ele vai lá e dentro lá do case, lá do Nutri, ele já tem um acesso onde ele já consegue, né, ter mais informações para além da prescrição. De fato, hoje a gente sabe que dieta mais não prende mais o paciente, né? Não vai ser mais. Talvez nem o cálculo, que na minha visão sempre foi um grande divisor de águas na minha prescrição, que o pessoal às vezes sinalizava até na própria consulta, né? Porque a pessoa chegava assim para mim com um triatleta. Chegava com uma prescrição do dia com treino e uma prescrição do dia sem treino. Eu falava, gente, mas como assim? E no dia que ele nada, pedala e corre? E no dia só que ele corre nada? E no dia que ele só faz o longão de bike? E no dia que ele faz lá a preparação física na musculação e faz uma natação de manhã? E na hora que muda? Então, eu sempre tive esse olhar de individualizar cada vez mais a planilha do meu paciente, de calcular, mas eu vejo que hoje, com realmente a inteligência artificial, a gente perde um pouco, entre aspas, nesse diferencial, mas vai ter coisas de fato, como o acompanhamento, né, como o ajuste ali, e aí obviamente está relacionado com o acompanhamento, o ajuste fino, ponto e vírgula, para que ele continue com você e a gente consiga, né, não ser substituído por nenhuma tecnologia. Acredito que não vai conseguir, não vai chegar. E a tendência é piorar, né, ou melhorar, né, daqui a alguns anos, porque se hoje a gente tem aí a inteligência artificial que faz esse cálculo de dieta liberado aí pra galera, coisa que há anos atrás, de repente, a gente nem imaginava ter, o que a gente vai ter daqui a alguns anos, né? Nem falo. Então, realmente, o profissional, ele precisa estar atento e precisa estar o tempo inteiro ali pensando o que ele pode fazer de diferente para que ele consiga manter esse fluxo ali de pacientes, se for no atendimento. E isso a gente fala para qualquer nicho, né? A gente hoje está falando muito sobre esportiva, mas qualquer nicho, emagrecimento, hoje em dia também, que está super em alta. Então, você tem que estar o tempo inteiro ali buscando o que de diferente você pode fazer, o que você pode melhorar, qual experiência que você pode trazer de diferente para seus pacientes. Porque no final é isso, essa humanização que acaba prendendo essa galera, né? Isso é essencial. Eu acredito muito nesse trabalho para além da prescrição. Acho que, na verdade, se tratando de ser humano, cada vez mais a gente vê muito isso, né? E logo lá no início, né, da minha formação, falando em humanização, eu tinha muito feedback do paciente, porque eu falo pra caramba, né? Eu falo até demais, vocês devem estar percebendo isso, que eu volto deixando vocês falarem. Você faz uma pergunta, meia hora aqui falando. Isso é bom. E aí, mas era muito curioso, porque os pacientes, eles falavam pra mim isso. Falavam assim, nossa, Fernanda, como é que você conversa? Como é que você fala, né? Porque a gente ainda tinha muito aquela cultura da pessoa sentar
E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, tá, tchau. Né? A pessoa é aquela coisa que nem olhou para minha cara. Muito comum, às vezes, a gente ainda vê um pouco nos atendimentos de plano de saúde, né? Algum tipo de profissional. A gente ainda sente essa dor, mas não só nós, nutricionistas, como vários outros profissionais da saúde estão realmente entendendo a importância da escutar. Às vezes você quer prescrever, mas você nem escutou, né, o que o seu paciente falou. Então, isso nenhuma tecnologia vai, sem sombra de dúvida, nos substituir. E as pessoas, elas precisam desse olhar, né? Precisam desse cuidado, principalmente se tratando nessa parte aí de emagrecimento, que a gente sabe o quanto que está relacionado a comportamento, que são pessoas que muitas vezes, né, às vezes não tem esse apoio, essa rede de apoio. Então, nós profissionais temos que fazer, sem sombra de dúvida, esse trabalho e continuar fazendo. Nada vai substituir. Um ponto que a gente traz para o profissional de saúde que atende no consultório particular, a primeira coisa que a gente faz é ele entender que ele é empreendedor. Por mais que ele ainda esteja no pessoa física, mas conceitualmente, não de forma burocrática, mas conceitualmente é um PJ. E a gente primeiro precisa fazer ele entender isso. Tá? Você é um empreendedor. Aí depois a gente traz todos os aspectos de um empreendedor. E tem muita a relação com o esporte. No esporte, existe um padrão que é fazer o que tem que ser feito, não é? Uhum. Então, se o cara tiver que acordar às 5 horas da manhã para treinar, ele... não gosto de acordar às 5 horas da manhã, mas vai ter que fazer. Se quiser ter resultado, né, e melhorar a performance, vai ter que fazer. Não quero... tem que fazer. Fazer, tem que fazer. E a gente traz muito essa visão por empreendedorismo. E eu queria falar sobre isso, porque você, como empreendedora, e também tem a relação, né, tua vida pautada no esporte, da gente falar sobre fazer o que tem que ser feito, para quem está escutando, quem está ouvindo, entender que, de fato, se quer ter mais resultado, muitas das vezes mesmo, vai precisar fazer o que não quer fazer para conseguir atingir resultado, né? Você concorda com essa visão? Eu concordo em gênero, grau e número, né? Eu venho me reinventando nos últimos anos porque, de fato, o mercado está cada vez mais, né, competitivo, né, fora as tecnologias, tudo que está vindo aí, não para concorrer com a gente, mas é claro que isso gera, para quem não pode ter, por exemplo, todas as tecnologias dentro do consultório, isso vai gerando um pouco de insegurança. Então, você precisa estar de olho no mercado, para além, para conseguir estar sempre se reinventando e entendendo. E falando um pouco até, né, desse se reinventar e empreender, o que eu posso fazer para sustentar a minha agenda, né? E eu tive uma sazonalidade, continuo tendo, na verdade, eu acho que, não sei, posso não ser todos que estão nos escutando com essa mesma situação, mas eu vejo até hoje uma sazonalidade no ano, né? A gente sabe, o início do ano começa, pelo menos a minha sazonalidade é assim, início do ano começa a agenda bombando. Aí bomba os 2 primeiros meses, nos próximos meses começa a cair. Pós-carnaval. Aí férias, o povo, né? Carnaval, o povo abstrai, vai todo mundo embora, cai. Aí depois volta para recuperar carnaval, aí depois cai de novo, aqui férias, não sei o quê, daqui a pouco volta, sobe. Então é uma montanha russa, né? E para conseguir ter a todo momento essa indicação, né? Porque nós temos a necessidade de sempre estar captando clientes. Né? Por mais que a gente entenda que o paciente vai ficar com a gente durante um tempo, a não ser quem trabalhe com encontros muito frequentes, você pode até ter esse mesmo paciente no mês seguinte, mas na minha situação, que não tenho essa demanda mensal de paciente, do mesmo paciente, um mês seguido do outro, então eu estou sempre captando, eu preciso sempre estar, né, repaginando essa agenda. E de que forma que eu, né, consegui explorar e ter mais indicação dentro do mercado? Eu montei um clube de vantagens para parceiros, que se chama Seu Nutri, Nutrição ao Alcance de Todos, onde no meu parceiro eu tenho algumas frentes, né? A primeira delas é um valor menor do que o meu valor sem parceria, vamos dizer assim, né? O segundo é que a gente tem a forma de trabalhar eventos dentro desses ambientes e aí a gente está a todo momento em contato com os próprios alunos desses estabelecimentos, seja academias, assessorias, né? A gente, o próprio personal trainer. Então, eu tenho vários tipos de parcerias e várias modalidades dentro do Rio. Dentro desse projeto, e aí falando até um pouco de estratégia para a galera da nutrição esportiva,
Eu tenho alguns ícones, digamos que no meu currículo ali, como o Thiago Marreta, por exemplo, do MMA, que eu tive a oportunidade de acompanhar ele lá no início. Eu brinco quando ele era só Thiago, não era Thiago Marreta. Ele não tinha nem o machado, na verdade, desenhado, né, tatuado no peito, para ver. O meu mestre de Muay Thai é o mesmo mestre dele. Quando eu me formei, eu fiz o meu TCC, foi Consequências da Utilização de Métodos Inadequados para Atletas de luta na baixa de peso. Então, a gente foi analisar tudo que a gente tinha de estratégia, né, de perda de peso para esses atletas. Então, eu comecei a entender que, como a nutrição esportiva está relacionada ao esporte, apoiar atletas para me trazer visibilidade é interessante. Então, eu posso dizer que hoje os meus campeões mundiais, os grandes ícones que eu tenho dentro do meu currículo de atletas, são todos apoios que eu dou para esses indivíduos. Então, mais uma sugestão para quem trabalha na nutrição: é legal você ter no seu Instagram um cara medalhando lá, um atleta mundial ou uma referência. E é muito importante também dizer que o que mais tem dentro da nutrição esportiva, do esporte, é isso. São atletas, pessoas que estão muito bem posicionadas, ranqueadas, né, que têm visibilidade e que não têm estrutura, né? Muitas vezes eles mesmos não têm estrutura financeira para sustentar toda essa rede, né, de apoio importante para performar, como muitas vezes as próprias confederações não conseguem, né, dar todo esse suporte profissional. Às vezes é uma nutricionista que vai atender vários atletas e aí um ou outro ela consegue individualizar, geralmente são orientações gerais. Então, uma das grandes diferenciais que eu consegui com o Seu Nutri foi esse: ter mais parceiros e mais pessoas me indicando, né, tá na boca dos profissionais, né, dos professores, das pessoas me conhecendo e apoiando atletas. Então, isso também me deu, digamos que um marketing dentro do esporte muito interessante. Hoje, os meus principais atletas, na verdade, todos os meus principais atletas, ou se eu não falar todos, 90% deles, são pessoas que eu apoio, ou que eu já apoiei em algum momento, e isso me gerou visibilidade, né? Então, eu acho que é uma dica bem interessante para quem gosta de trabalhar com esporte. Ah, mas vai ficar só naquele atendimento de... Não, cara, se você trabalha, sei lá, se você trabalha com jiu-jitsu, vai lá na tua academia, quem é o cara que mais luta aqui? Quem é o cara que ganha tudo aqui? Ah, é fulano. Legal, ele tem nutricionista? Não, não tem. Então, olha, eu sou nutricionista, posso começar a te acompanhar? E aí você faz uma negociação com ele de imagem. Então, você apoia o atleta, né? E você fala, não, eu sou a Nutri do fulano. E aí isso, você postou ali no Insta, você já cria uma visibilidade. Então, isso também sempre foi uma sacada que eu tive lá no início, quando eu tive as primeiras oportunidades de trabalhar com gente famosa, e eu entendia que isso me dava uma luz, eu falava, cara, eu que trabalho com esporte vou começar a atender, porque o que mais tem é atleta alto nível, se não for uma modalidade, sei lá, triatlon, que precisa de muita grana para comprar bike, para comprar equipamento, a maioria dos atletas não tem suporte. O cara que mais precisa é o cara que menos tem esse suporte. E é impressionante. Se vocês baterem em confederações pelo Rio de Janeiro, depois vocês vão me contar quais são as que têm suporte, principalmente de nutrição, porque tem o fisioterapeuta, tem o treinador, mas nutricionista às vezes não tem. E aí é a tua hora, né, de mostrar o teu trabalho, de ganhar essa possibilidade, visibilidade, falar que tu é nutricionista de um atleta mundial, que você está indo para não sei para onde com fulano de tal. Então, o Seu Nutri, ele me trouxe muito esse olhar, né, de estar a todo momento tendo as indicações das frentes, um valor acessível, né, que você pode ou dar de desconto, ou você pode repassar, que isso dependendo do local, você vê que eles querem um percentual, e aí eu falo que é isso, olha, então dentro da minha consulta, sendo do Seu Nutri, eu posso te passar 15% desse valor, ou se você achar mais válido, você repassa esse valor mais acessível para o teu aluno. E além disso, eu vou estar aqui com vocês em eventos, e além disso, se você tiver um atleta, um professor, alguém que possa estar falando por você, eu vou apoiar sem custo, e aí a coisa vai, né? Então, essas indicações vão acontecendo e essa visibilidade vai se tornando verdade. Albert Einstein já dizia, sanidade é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes.
Então tem muita gente que quer ter resultado, mas não quer fazer nada diferente. Aí é insano. Nossa, É insanidade total. Pô, mas parabéns, assim. É de fato comprovado, né? A mentalidade realmente é o que faz a pessoa ser diferente. Parabéns pela tua história, pela trajetória, pela referência que você é. Trazer um spoiler aqui para quem vai assistir até o final. Só para quem assistiu até o final. Fechado. Ela vai estar conosco na Imersão Health, palestrando. Também vai trazer um conteúdo de valor para os nutricionistas, profissionais de saúde em geral. Porque eu não sou profissional de saúde hoje, eu aprendi bastante, né? Então eu fico muito feliz quando eu estou diante de uma pessoa diferente, que pensa diferente, né? Que quer fazer diferença na vida das pessoas e que quer crescer, quer se desenvolver cada vez mais. Então parabéns, espero que você possa voltar em um outro episódio, uma próxima temporada. Muito obrigado mesmo, de verdade, eu tô muito feliz com a tua presença aqui e conte sempre com a gente aí pros projetos, pode contar com a Runs, pode contar comigo também. Gente, eu que agradeço, né? Eu fico, enfim, vibrando mesmo de falar dessa história que eu tenho dentro da nutrição. Posso considerar que eu falo que, cara, hoje já é um outro mercado, assim, a nutrição, ela tá vibrando, né? Tá fervilhando. A gente tem muita gente olhando para a nossa profissão, valorizando mais, né? Antigamente a gente não tinha essa valorização, né? Eu cheguei ao ponto de eu quase não atendia homem, por exemplo. Outro dia eu estava falando sobre isso na consulta, né? E eu atendia, sei lá, 98% mulheres, pintava um ou outro, mesmo trabalhando com esporte, ainda não tinha, né? O homem tem um comportamento diferente, a mulher já tem essa vaidade, né? Esse apelo maior ao cuidado. Mas é muito curioso, porque hoje você não tem isso. É novo, é velho, é homem, é mulher, né? É atleta, é não atleta. As pessoas estão entendendo da importância, né, da nossa profissão. E a gratidão mesmo. Espero que a gente estreite cada vez mais a relação, né? Eu vou estar com vocês palestrando no evento. A gente tem outras novidades que estão pintando aí com relação à mentoria para vocês da Runs. E, enfim, e gratidão. Espero que a gente possa ter plantado algumas sementinhas, criado, né, mexido na cabeça da galera, assim, para olhar para esse mundo que é, né, o mundo hoje da nutrição e do empreendimento. E tem que empreender, galera. Não vai ter saída. Seja você apenas um nutricionista que foca só no consultório ou que, de fato, tem um olhar, né, mais empreendedor e queira explorar várias áreas. E lembra sempre de ter um plano B, se possível um plano C, tá? E se alguém quiser, tanto o profissional de saúde ou paciente, quiser conhecer mais do seu trabalho, como é que faz? Olha, tem o Insta, né? Que eu mudei recentemente, Maria_Fernanda_Pio. Ali vocês vão conhecer dentro da minha biografia ali um pouquinho dos links das outras frentes que eu trabalho, seja na área da corporação, seja o Seu Nutri, a parte da mentoria. Então vocês podem explorar um pouquinho ali o meu Instagram e também, se quiserem mandar alguma dúvida, conversar comigo de outra forma, né, tem o meu e-mail, né, nem sei mais se o pessoal usa, mas vamos lá, pio.mariafernanda@gmail.com. Fera. Cada episódio que a gente vai passando aqui, parece que vai elevando o nível, vai ficando cada vez melhor. E eu aprendo muito também aqui com cada convidado que a gente recebe. Vou assistir novamente esse episódio e vou pegar meu caderninho e anotar todas as dicas aqui, porque com certeza foi um episódio que tenho certeza que vai agregar na vida aí de muitos profissionais. Então, queria agradecer mais uma vez aí a sua presença, gente. E é uma honra te receber aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades também, porque eu acho que ainda tinha muita coisa pra gente falar que a gente não falou aqui, né? Vamos, eu posso até já jogar uma ideia aqui, né? Porque como estamos aqui gravando, vai ficar gravado depois. Se não acontecer, é culpa deles, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu tô fechando com o Vida uma ideia agora de um podcast, né? Papo de Vida. Então, a ideia é trazer um podcast onde a gente vai falar, né? Muito voltado para a área do esporte, como vocês estão falando que vocês têm a primeira temporada, de fazer um convite para vocês, de repente a gente, né, colocar o pod da Runs lá com a gente no Vida, de repente estar num outro ambiente, né, gravando também e falando um pouco mais sobre vida, né, e trazendo um pouco de todo esse conteúdo. Se vocês animarem, eu acho que a segunda temporada, de repente, pode ser. A quarta, né? A gente tá na terceira. Então a quarta, pessoal. A quarta. Não, é interessante, assim, eu gosto de desafio, então
Vamos estudar, vamos estudar conversar. Com certeza. Galera, você que assistiu até aqui, muito obrigado pela tua presença. Não se esqueça de clicar no gostei se você gostou. Se você não gostou, coloca no não gostei pra gente entender, né, o que a gente precisa melhorar. Coloca no comentário também se você quer que a Maria Pio volte aqui. Coloca aí, quero que ela volte já nessa temporada ainda. Por favor. Coloca aí. 14º episódio, Maria Fernanda. Continuação. Vamos fazer a parte continuação. 2. E se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha aí com os amigos profissionais de saúde, com todo mundo, né? Todo mundo merece ouvir essa história e ouvir o que foi dito aqui hoje. E até o próximo episódio. Um abraço. Aê! Que isso?